Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre o Machinarium. Ele é um jogo de puzzle, um point and click, ambientado um pouco aqui em um mundo, parece ser um pouco pós-apocalíptico. E a gente vai ter as nossas primeiras impressões do joguinho. Como vocês podem ver aqui, tem aqui jogar novo jogo e continuar. Então, no caso, eu ainda não comecei. Eu apenas comecei um pouquinho só para colocar o layout bonitinho da minha câmera para não ficar em cima de nenhum elemento que pudesse atrapalhar. Então, vocês podem ver que está um pouco deslocado para a direita, um pouco abaixo para poder ver todos os elementos. Mas não comecei, não sei, não faço ideia, porque o objetivo aqui é a gente entender um pouco mais sobre narrativa, um pouco mais sobre construção de universo e entender como um jogo de puzzle point and click pode então contar uma história com algumas ferramentas narrativas que você pode começar. Como vocês podem ver, já tendo uma ideia geral, é um jogo que parece ser um pouco mais pós-apocalíptico e você percebe que existem diversos elementos interessantes aqui. Primeiramente, você consegue ver que os robozinhos aqui são interatíveis, eu achei muito bonitinho dessa parte. Mas se for ver, o relevo por detrás é um relevo bem sinuoso, cheio de elementos geográficos bem mais destruídos, um pouco mais pós-apocalíptico mesmo. Algo que parece ser um mundo como acontece em Wall-E, uma atmosfera mais densa, mais suja. Você percebe que algumas plantas ou são rasteiras, sendo bem plantas que aguentam extremófilas, como podemos falar. E temos aqui um cantinho, aqui, umas plantas que parecem ser alguns cactos sem folhas, ou alguns outros arbustos menores, mais resistentes. Temos uma cidade zona aqui, que a gente percebe que tem uma pegada bem mais junk punk, vamos chamar dessa forma, porque não é nem steampunk, não é nem retropunk, mas tem cara de ser de lixo. Então eu vou chamar vulgarmente de junk punk aqui para vocês. Então você percebe que existem alguns elementos que, imaginando como poderia ser essa narrativa, como poderia ser essas ideias, mas vamos lá, jogar um pouco com calma e ver alguns elementos narrativos que podem ser interessantes. Então, vamos começar um jogo novo e sentir como que é toda essa narrativa. Eu já começo com uma navezinha lá em cima, né, fazendo toda aqui a volta. Tem cara bastante de ser meio que um lixão, né? Um lixão bem forte. E é legal porque, se for ver essa nave aqui, ela tem uma pegada bastante de um insetão. Tanto que, se você for imaginar que existe a entomologia forense, que é o estudo dos insetos e a sequência de insetos que tem em cima dos cadáveres. Então, considerando que temos um lixo, temos aí vários insetos que estariam em cima disso, então essa nave com formato de inseto eu achei bem interessante. Então vocês podem ver aqui que em alguns locais o mouse ele se transforma, então acredito que seja quais são os pontos mais primorosos para poder fazer a movimentação do personagem. Só que uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente podia até colocar aqui, nós temos um lixo, que é aqui a cabecinha do nosso personagem, mas tem uma outra cabeça aqui, tem uma outra cabeça aqui, tem uma outra cabeça aqui. Então você percebe que existe um certo quê de descarte, e um descarte de elementos próprios como se fosse um cemitério. Apesar de que um lixão é um lixão, mas considerando que um lixão nada mais é do que um depósito de restos que são considerados lixo, e alguns consideram pessoas como lixo, alguns consideram que os velhos são lixo. Então existe sim alguns pensamentos um tanto retrógrados e até mesmo um tanto meio que malvados, podemos até dizer, de pessoas que consideram cemitérios o resto do resto também. E esse descarte, esse sentimento de descarte é algo forte, porque temos um braço aqui, tem algo que também parece meio como se fosse aqui uma perna, ou um restante de outras coisas, outros pedaços de até outra aqui, podemos até considerar isso aqui como braço também, e essa cabeça aqui. Então você percebe que existem diversos elementos que mostram essa questão de descarte, porque o comportamento é algo que você pode perceber que, será que nessa sociedade existe um quê comportamentoso? Porque se a gente considerar que nós somos descartados por algum motivo, significa que ou fizemos algo
ou deixamos de fazer algo. Então, se existe uma programação prévia de funcionalidade, talvez o lixão seria uma cadeia ou um descarte para restos. Então, acho bem legal, porque mesmo seja um joguinho point and click, a gente nem começou, já podemos conjecturar diversos outros narrativos, outros pontos que são interessantes. Então, vamos clicar aqui na cabeça. Mexe. Aí aqui nosso corpício. E clique aqui. Nosso corpício caiu aqui. Vamos clicar aqui então na cabeça. Você pode interagir apenas com objetos dos personagens que estão ao alcance do robô. Então, às vezes, pode ser que existam coisas. Isso aqui aumenta ou diminui a parte da cabeça dele, né? Então, perfeito. Então, pode ser que existam elementos que são interagíveis entre um e outro, mas, no caso, aqui parece ser realmente bem interativo pelo fato de ter uma cordinha aqui. Mas, como não está alcançando, o mouse não muda. Mas vamos clicando nas coisas que dão para clicar para ver o que acontece. É o Pulguinha fala, ó, precisamos de uma perna e coisa. Ele falou, quero ratinho. Então, provavelmente, fica alcançável agora. Pegamos. Você pode colocar o item para tratar de aqui no seu inventário. Então, aqui o inventário. Ok, beleza. Como ele quer... Né, aqui novamente, como ele quer o ratinho, talvez a gente dê o ratinho pro cara. Deu o ratinho pra pulga, a pulga tem uma perna. Beleza, cada um tem uma dica, tem um nível. E esse livro será programado para mostrar apenas uma página para a ajuda do nível atual. Use apenas quando você não tiver mais alcance. Então, beleza. Vamos pegar aqui a cordinha, né? Porque provavelmente é o que... é o chance do negócio. A cordinha foi pra lá. E a gente pode ir andando, né? Então... interativo aqui. Falou que não. Então você percebe que meio que parece que não. Então, assim... se for aqui a questão de dica... bem... meu braço tá aqui. Então a ideia é jogar uma corda. Clico aqui, clico aqui, clico aqui. Não, bem. Então não vai. Como que não vai? Vamos tentar descobrir de alguma outra forma, né? Porque apesar de que esse imã parece ser tá um pouco deslocado a questão de cor. Mas vamos aqui. Aqui peguei a dica que estava aqui em cima e vamos colocar aqui. Vamos ver o que sai. Bem... E o legal é que parece ser realmente um minigamezinho onde você tem que chegar talvez até o final, meio que um Angry Bird da vida. Não parece ser muito difícil, mas pelo menos é um pequeno entretenimentozinho. Meio que no caso, se por acaso acontecer de eu não conseguir, ou futuramente até mesmo você não conseguir... temos aqui uma dica. E o legal dessa dica que não é dica é que te permite meio que não ser de graça. Uma coisa que é bem legal, pelo menos eu gosto bastante, é essa questão de níveis de dificuldade. Não estou falando de power creep necessariamente, mas em level design mesmo. Onde, você quer uma dica? Beleza. Então, primeiro, é uma dica só por nível, como ele... deve ter comentado aqui, então talvez só seja um puzzle geral para nível todo, mas pelo menos aí não é tão de graça necessariamente. Vamos chegar até o final, travou. E o legal aqui é que no final das contas tem uma conlang zona aqui, explica aquela pulguinha, então a nossa pulguinha também era meio que um robô, aqui explica um pouco mais da gente, dos extensores, temos aqui uma construção de um dialeto aqui fantástico e mostrou um pouco meio que um storyboard, né? Que ó, a gente aqui encaixa a cabeça, comeu, dá pro ratinho, né? No caso daria pra pulga, a pulga dá o coisa, ele pega, pega um imã, realmente tinha um imã, pega a corda, derruba, amarra os dois, joga, pega o braço e vai. Bem, o legal é que realmente explica como passar pelo puzzle inteiro, parece ser relativamente bem simples, mas eu achei bem legal porque
tudo isso é uma ambientação muito legal. Porque é uma dica, no caso, tá realmente explicando para você, ó, faça isso, 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 aquele outro, mas é uma dica em forma de storytelling, como se fosse um diário. Então parece que a gente é meio que o construtor, talvez, nesse robozinho, onde a gente tem toda essa ideia de ser um construtor, mas também ser Deus, porque a gente tem o ritual certinho, o ponto certinho para resolver cada um dos problemas. E a gente tem um texto aqui. Eu não sei dizer se realmente teria alguma tradução, ou no caso, seria realmente uma tradução aqui. E aqui explicaria, no caso, se fosse uma transliteração, dizendo, you are going to, não sei o que, blá blá. Como está em português, eu não sei dizer. Eu acho que não, talvez no máximo em inglês ou na língua original do jogo. Só que eu achei demais. É uma ambientação que eu poderia ficar facilmente olhando para isso aqui, imaginando como poderia ser toda a parte cultural, de linguística, toda a parte de construção narrativa, ou até mesmo storyboardzinho, onde assim, vamos construir o jogo, vamos. Então vamos fazer isso, que depois vai fazer isso. Então é como se ele aproveitasse o fato de ter um storyboard do que precisa ser feito e transforma isso em dica. E para você conseguir isso, tem um mini-jogo, meio que um Flappy Bird da vida, que faz com que você consiga, parece ser facinho, como eu consegui até de primeira, mas é muito legal. Eu gostei demais desse flavorzinho. Vamos até então pegar como ele falou. Pegar aqui, o imãzinho, colocou para dentro. Vamos juntar. E perfeito, né? Vamos pegar aqui agora, como ele falou, jogar para cá. E vamos pegar o nosso bracinho que caiu aí dentro. Então, cara, muito legal, gostei demais. Não é tão difícil, ainda mais porque se você tiver uma noção artística e até mesmo de game design, você perceberia que o imã está um pouco destacado devido à cor dele comparado com todo esse lixo aqui em volta. Mas, particularmente, eu achei muito legal. Então, vamos agora sair desse lixão. Aqui a transição de cena mais fluida. Estamos indo aí então para a cidade. Talvez a gente tenha sido excluído de alguma forma, então agora... E tem um negocinho ali, o que seria? Parece ser um... sei lá, um robô X que mostra essa continuidade, né? Então nós temos um policial, chamou aí o outro, pediu para descer, perfeito. Avisou, ok, tranquilo. Então parece que essa é a resolução. Ele está dizendo qual que é a resolução para fazer isso. Você precisa passar, né, puxar a cordinha, aí conversa com o guarda, aí ele desce, mas seria muito simples se fosse simplesmente fazer isso. Mas eu vou fazer um teste. Será que se puxar o que acontece? Ele falou, desce aí. Ele fala que não, fala que o robozinho não pode. Se o robozinho não pode, talvez precisamos fazer algo. Precisa fazer algo? Será que... chapéu, talvez? O chapéu entrou. Aqui ainda é clicável ainda. Vamos clicar para ver até onde vai. Ok. Então talvez tenha que juntar esse com esse. Bem, não tá indo. Tá. Seria o que? Isso aqui dentro? Tá. Parece. Parece que ficou azul. Beleza. Então aqui parece ser um chapéuzito. Parece um chapéuzito. Ele tinha uma lâmpada. Será que... vai ter que subir aqui? Tá. Nossa, que negócio inteligente, velho. É. Isso aqui dá um pouco de trabalho, mas não tem problema. Vai então. Vai subindo. Não, acho que tem que pegar então.
Oi, caraca. Não, volta. Aí eu preciso crescer, aí eu alcanço. Tá, beleza. E legalzinho é que o negócio é bonitinho, né? O negócio é bonitinho. Acho que talvez tenha que mesclar aqui primeiro. É, beleza. Colocamos aqui na cabeçola. E foi vindo. Então, esse aí parece não ser tão difícil, né? Depois que você entende um pouco a pegada do jogo, parece que é bem isso mesmo. Eu tinha que me disfarçar. Ok, ele falou aqui perfeito. Agora é só atravessar aqui, dar um pulinho aqui no final e ver. Mas como eu não tenho mais controle da cena. Bem, vamos ver o que vai acontecer. Será que eu pulo? Não. É, mas também, né, considerando... O legal aqui agora é que, assim, tudo isso aqui parece ser meio que uma jornada do herói para o nosso personagem. Onde parece uma pequena história, que ele tinha um amiguinho, aí ia ter um aniversário dele, ou ele tá emocionado por algum motivo. O legal é que parece que esse pensamento é como se fosse. Pelo som, parece ser um possível relacionamento que ele tem. Né? Porque ele, né, parece ser um robozinho mais masculino, o outro parece ser um robozinho mais feminino. Mas agora a gente tem que imaginar, né? Elementos que estejam situados fora da situação para procurar. Então, esse que parece um pouco fora, esse parece ser um pouco fora. A alavanca provavelmente deve ser puxável, esse que deve ser puxável. Então, agora você percebe que, já que a gente entendeu um pouco lá no começo do lixão, que coisas são destacáveis, destacado da cena, é aquilo que vai fazer com que algo aconteça, talvez a gente tenha que seguir também por esse motivo. Então, isso aqui parece ser possível, isso aqui parece ser possível, então vamos por partes ver o que acontece. Ok, a gente acertou nesse aqui, parece ser aqui, então vou fazer o teste. Beleza, ok. Interagível. Tá, interagiu aqui, então talvez alguma coisa tenha que passar por aqui. A gente precisa fazer com que isso aqui alcance, não alcance. Talvez ele tenha que mover de alguma forma. Vamos, vamos tentar descobrir coisas, mas o legal é que aqui, ó, agora que eu percebi, existe esses pelinhos aqui. Então, será que, na verdade, isso aqui não seria necessariamente planta, mas ser vivo, no caso, um animal, como se fosse uma anêmona, corais? Se a gente considerar que fosse corais, ou anêmonas, no caso, que são seres vivos meio que... Corais, principalmente, são filtradores. Será que essas plantas fantásticas, elas estariam servindo para filtrar o ar? Então, na verdade, essas criaturas servem como uma forma de conseguir manter o planeta. Interessante. E o legal é que eu tô aqui pensando e confabulando, enquanto isso aparece uma historinha. Parece que o nosso personagem ele está motivado a encontrar o amiguinho, a parceirinha dele. Então, assim, o legal é que enquanto isso, enquanto a gente vai pensando, a gente vai percebendo toda uma construção narrativa de motivação do personagem. Esse point click é muito bem feito porque enquanto você tá tentando imaginar como seria mover para cá, mover para lá, o que eu precisaria clicar, onde eu precisaria clicar, ele vai te dando histórias, textos, subtextos, motivações. Então, um jogo de puzzle, point click básico, ele te gera situações que te mostram uma narrativa. Muito legal, muito bem feito. Olha que legal. Olha só. Tá, beleza, vamos lá. 5. Ok, 1. Tá, 1 é muito pra cima. Tá, 2 continua sendo pra cima. 3 pra cima.
4 desceu um pouquinho. 5 é onde tava. Tá. E. Tá, alto. D. Tá, parece que repete. Então vamos tentar aqui um pra cima. A. Tá. A desceu. Será que seria 2 aqui? Desceu de novo. 3. Será que aqui vai? Tá. Desceu, mas não desceu pra onde eu queria. Então vamos tentar, sei lá, voltar pro ar pra ver se rola de alguma forma. 2, vai. Será que tinha que ser reto? É. Vamos ver o que acontece. A gente sobe pra cá. Bem, parece que foi. Beleza. Agora coloca onde? Aqui? Bem, se puxar aqui, o que acontece? É, o carrinho vai. Tá. Então vamos tentar de o que acontece aqui de novo. Tá, se puxar aquilo, o negócio. Tá. Será que eu preciso ir um pouco. Colocar aonde? Mas aqui, talvez? Aqui, talvez? Acontece assim se a gente fizer isso. Tá. Será que é isso? E aí, foi. Opa! De volta a casa. Então, de volta a casa? Isso já quer dizer muita coisa. Então, o robô tá pegando esses negócios que sei dizer se é carvão, se é alimento. Ele tá lembrando de alguma coisa em relação a que ele? Bullying. Então, o legal aqui é que você vai em busca de coisas, vai em busca de narrativas, e isso gera situações que te mostram motivação na arte. Então, assim, mesmo que esteja criando, vamos considerar um mundo de RPG, onde você está construindo um puzzle para os seus jogadores. Criar um puzzle que te permite não apenas entreter, mas também criar uma narrativa vale super a pena, é o que está trazendo. Então aqui, no caso, estamos revendo as mesmas cenas, mas é algo bem interessante. Eu acabei de ver que tem um negocinho aqui, então talvez ele seja alguma coisa. Então, uma chavinha. Uma chavinha. Talvez aqui. Talvez tenha que puxar alguma coisa aqui novamente. Tá. Então é mesmo chance do outro. Então não sei se deve. Talvez aqui. Tá. Parece que o botão faz girar de alguma forma. Será que teria que abrir aqui? Não. Ah, acho que abre aqui.
aqui, ó. Tem um espacinho aqui. Hein? Será que eu teria que... Será que tem que fazer um negócio de velocidade? Parece que tem... Não, calma aí. Parece que tem um botãozinho aqui. O que acontece se eu clicar nele? Parece que alguma coisa mudou aqui, não é mesmo? Tá. Esse aqui... Esse aqui faz girar, esse aqui faz descer, então... Ele desce, gira e para. Então será que não é... Gira, desce... Gira, talvez? Desce, gira e desce? Então, no caso... Vamos tentar dessa forma. Interessante. Então acho que deve ser isso. Acho que deve ter acertado. Vamos ver? Tá, pegou. Opa! Foi. Vamos lá. Agora vai aqui. Beleza, abriu. Tá. Então temos mudanças de fios. Vamos no sentido horário, né? Vamos trocar aqui e ver o que acontece. Gente, quando a gente não sabe, a gente faz isso, meus queridos. Vamos chamar de pensamento científico. Uma coisa quando a gente fala sobre meio que uma forma de criar um pensamento narrativo, ou pelo menos criar um pensamento científico, como que a gente faz? Se nós temos diversos fatores de mudança, no caso, temos o fator A, B, C, D. Então a gente viu lá que tinha lá os 4 coisinhas. Então, ao invés de a gente mudar todos os fatores, a gente muda vê o que acontece, muda, vê o que acontece, muda, vê o que acontece, encontra o padrão. Às vezes a gente acerta na cagada, mas sempre tente encontrar apenas uma modificação de valores por vez para a gente entender realmente o que aconteceu, onde cada um vai valendo aquilo mais. Então, vamos tentar ver o que rola. Pegou. Oxe. Ih, quase morri. Mas acho que eu entendi. Porque era pra ter ido ficado ali e eu só panguei mesmo. Nossa, que cagada. Mas, ok, vamos... Tá, vamos tentar de novo com calma, né? Porque a gente sabe que a gente é ruim. Vamos tentar o negócio de novo. Porque senão pode dar ruim aqui pra nós. Então vamos lá. Ih, tá vendo que mudando ali em cima, inverteu. Então eu acho que esse era o chance mesmo. Você inverter pra fazer o negócio acontecer. Foi. Consegui. Tá, aqui agora temos aquele gordinho novamente. Tem um relógio aqui em cima. Parece que esse outro maluco também fazia bullying com a gente. Mas no caso roubava o nosso dinheiro. Ou pelo menos parece ser alguma coisa relacionada a isso. Uma crítica em relação à, à segurança. Não sei se ele nos reconheceu ou não, mas fomos presos.
Então, pessoal, esse aqui eu decidi parar porque parece que encontramos um ponto aqui dentro dessa narrativa. E como também o Bruto já deu 30 minutos, talvez acredito que seja um vídeo que ficaria um tanto muito grande. Também provavelmente eu vou ter que pegar aqui a câmera e jogar pro outro lado, no caso, jogar pro outro lado, para que consiga ver melhor essa cena e ver alguns detalhes, mas eu achei que seria interessante parar aqui, porque já que a gente mudou de cenário e vai estar agora num novo puzzle, acho que seria interessante a gente ficar nesse ponto. Achei bem legal, como vocês podem ter visto, existem diversos fatores narrativos que mostram e comprovam diversas coisas, então se você gostou, já corre lá na Epic Games, já começa, já baixa o jogo, já vai atrás, descobre o que aconteceu com o nosso robozinho e deixa aqui nos comentários se você já conhece, se você não conhece, se você gostou bastante ou não, mas particularmente eu adorei. Acabando aqui a gravação, eu vou continuar para saber o que acontece no final dessa história. Não sei o quão grande é, o quão difícil são os puzzles, mas qualquer coisa, se eu não conseguir passar, joga lá o joguinho das aranhas e descubro qual é o storyboard que tem que mostrar e assim eu consigo descobrir até o final. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal, porque a gente tenta trazer diversos elementos narrativos, world místicos e diversas análises para deixar o seu mundo e as suas construções bem mais legais. Use a boa das suas construções e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!